bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Josafá Jerônimo e hoje nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre o máximo divisor comum, que é representado por MDC, né, por essas siglas aí iniciais, sobre o mínimo múltiplo comum, que também é representado por essas iniciais MMC, tá certo? Hoje eu trouxe para vocês aqui algumas situações, problemas, né, para que a gente possa analisarmos como é que podemos resolver determinada questão utilizando o MDC e o MMC. Essa aula, pessoal, ela tem como objetivo utilizar os conceitos de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum em situações do cotidiano, certo? Então a gente vai aprender aqui nessa aula não só a resolver ou não só a calcular o MDC e o MMC de dois ou mais números, mas sim como é que nós fazemos para resolver uma situação problema, utilizando esses dois conhecimentos aqui, tá certo? Então é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. O MMC e o MDC, pessoal, eles são regras matemáticas ligadas respectivamente ao múltiplo comum e o divisor comum de dois ou mais números. Então veja que sempre que a gente está falando, que a gente for falar MDC e MMC, a gente vai trazendo para essa ideia aqui do cotidiano, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que a gente pode lembrar, quando vai fazer ou calcular o MDC, é que esse processo de contagem, pessoal, ele surgiu quando as sociedades nômades começaram a se organizar em conjuntos sociais mais complexos. Então tem-se o fato de que, em um dado momento, o homem passou a comparar conjuntos para poder ter noção de quantidade. Nessa ocasião, pessoal, os homens usavam os dedos da mão, os dedos dos pés, para indicar coleções de até 20 elementos. Então, quando esse número aí era maior, era maior do que 20, eles amontoavam pedras em grupos de 5 ou em talhes num bastão. Então veja que o homem sempre teve a necessidade de fazer contagem e não é de hoje que eles usam isso para resolver determinado problema. Então, sem maiores dificuldades, pessoal, vamos aqui ver essa definição aqui de MDC, Não. O máximo divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum e é representado pelas iniciais MDC. Então, pessoal, aqui a gente não vai alongar muito o vídeo, aqui a gente já vai praticamente para a parte de solução, A gente vai usar aqui para determinar o MMDC de 280 e 300, usando a decomposição em fatores primos. O que é essa decomposição em fatores primos, pessoal? A gente vai fazer divisões sucessivas, no 280 e no 300, de forma que a gente encontre os divisores, os fatores primos comuns entre esses dois termos aqui, tá certo? E assim a gente calcula o MDC dos números, tá certo? Então a gente vai, assim, como a gente já falou sobre divisor, como a gente já falou sobre múltiplos, Caso vocês não lembrem, vocês têm que voltar às próximas aulas, ainda no primeiro semestre, para ver como era esse cálculo dos múltiplos e dos divisores. No entanto, aqui a gente já vai partir, para a solução dessa questão aqui, para determinar o MDC de 280 e de 300, já usando a decomposição em fatores primos, que é uma situação bastante simples, certo? Então, pessoal, qual é o processo aqui? Veja que a gente vai calcular, o MDC e o MDC desse 280 e de 300, tá certo? E logo depois a gente vai fazer também o cálculo do MMC de alguns números. Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer essa continha aqui? Ó, pessoal, o primeiro processo é o seguinte, como você já deve ter visto aí em outros vídeos meus, a gente vai pegar o 280, vamos fazer a decomposição simultânea, Lembrando que você também pode fazer a decomposição separada, ou seja, você pode fazer a decomposição do 280
e depois você pode fazer a decomposição, né, dos 300, tá certo? No entanto aqui, pessoal, eu vou fazer dos dois simultaneamente, tá bom? Para determinar o máximo divisor comum. Então vamos lá, pessoal, ó. Primeiro passo, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui na solução, né? Pronto, tá aí na solução. Aí aqui eu vou botar o 280. Veja, pessoal, que a gente está usando aqui um processo bem simples, né? Que é a decomposição em fatores primos para determinar o MDC, ou máximo divisor comum, de 280 e de 300. Então, colocado aqui, pessoal, né? A gente vai botar uma retazinha aqui, ó. Uma retazinha aqui. E nós vamos fazer agora, pessoal, divisões sucessivas, tanto nesse 280 como nesse 300. Pessoal, lembra aí daqui, sempre que o número dividir os dois ao mesmo tempo, você deve circular o número, porque ele vai entrar no processo para determinar o MDC desses dois números aqui, tá bom? Então, pessoal, aí aqui, quando nós vamos fazer essa divisão, nós vamos ter que lembrar dos critérios de divisibilidade, tá certo, pessoal? Porque lembrando desses critérios, fica mais simples para a gente poder resolver essas questões aqui. Então vamos ver qual é o nosso primeiro princípio, né? Nosso primeiro lá do princípio de divisibilidade, né, pessoal? Olha, toda vez que o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é dividido por 2, não é isso? Então aqui, pessoal, eu vou dividir por 2, ó, porque 280 termina em 0 e 300 também termina em 0. Então eu vou dividir por 2. Observe, pessoal, que 280 dividido por 2 vai dar 140. Então eu coloquei aqui 140. E 300 dividido por 2 vai dar 150. Então, feita aí a divisão, perceba também, pessoal, que esse 2 dividiu tanto o 280 como dividiu o 300. Então eu circulei ele aqui. Por que ele circula? Porque nós estamos determinando, pessoal, o máximo divisor comum. E no máximo divisor comum, nesse processo de decomposição em fatores primos, sempre que o número dividir os dois números simultaneamente ou respectivamente, né, nós vamos circular ele aqui, tá bom? Perceba ainda, pessoal, que 140 termina em 0 e 150 também termina em 0. Então, posso dividir novamente por 2. Então, divido novamente por 2. 140 dividido para 2, pessoal, vai dar 70. Então, tá aí, 70. E 150, né, dividido por 2 vai dar 75. Pronto, pessoal. Beleza? Então, veja que, novamente, o 2 dividiu os dois números que estavam aqui. O 2 dividiu tanto o 140 como dividiu o 150. Por essa razão, nós fazemos assim, né, circulamos aqui ele. Pessoal, percebam agora aqui. 70 termina em 0. 75 termina em 5. Então, 70 divide por 2 porque termina em 0. Porém, pessoal, 75, ele não divide por 2 porque termina em 5. E nós sabemos que, pelos critérios de divisibilidade, todo número que termina em 0 ou em 5, ele é dividido por 5. Não é isso? Ele é dividido por 5. Então, tanto o 70 como o 75, ele é dividido por 5. Mas vamos fazer uma continuidade aqui, pessoal. Vamos perceber ainda que 70 é dividido por 2. Tá certo? Vou dividir isso aqui por 2, só para vocês verem aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Veja aqui 70 dividido por 2. Então eu vou continuar a divisão por 2. Ó. 70 dividido para 2 dá 35. Tá aqui, pessoal, 35. Só que 75 ele não divide por 2, porque ele termina em 5. Então você deve repetir o 75. Veja aqui, pessoal. Esse 2 dividiu apenas o 70. Ele não dividiu o 75. Por essa razão, ele não vai ser circulado. Tá certo, pessoal? Ele não vai ser circulado. Então, veja que agora eu fiquei com 35 e 75. Observe aí, pessoal, que ele termina em 5.
Então, pelo nosso critério de divisibilidade, esses dois números aqui são divisíveis por 5. Beleza? Então, 35 dividido para 5 vai dar 7. Ok? E 75 dividido para 5 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 15. Vou colocar nosso 15 aqui. Pronto, dá 15. Veja que eu fiz essa divisão aqui, pessoal, e o 5 dividiu os dois simultaneamente, né? 35 dividido para 5 deu 7, porque 7 vezes 5 é 35. 75 dividido para 5 deu 15, porque 5 vezes 15 vai dar 75. Veja aí que eu circulei o 5, porque o 5 dividiu esses dois números que estavam aqui. Assim como eu circulei o 2, porque o 2 também dividiu os dois números que estavam aqui. Assim também como o 140 e 150 foi dividido por 2, então eu circulei, né? Como o 2 foi dividido simultaneamente por 2, eu circulei o número 2 aqui. Percebe, pessoal, que agora eu fiquei apenas com o número 7 e o número 15. Como o 7 é um número primo, né? Ele tem apenas dois divisores, que é 1 e ele mesmo, né? Então, ele só pode ser dividido, né, por 7. Então, 7 dividido para 7 vai dar 1. Pronto. Veja que esse 7 dividiu apenas o 7 estava aqui. O 15 não foi dividido por 7. Então, por essa razão, eu não circulei o número 7. Então, aqui eu vou baixar o número 15. Pessoal, o 15 aqui, ele pode ser dividido por 3, pelo critério de divisibilidade, né? Porque eu posso somar 1 mais 5 dá 6. Como 6 dividido por 3, então 15 também é dividido por 3. Então, eu posso dividir isso aqui por 3. Ó. Então, repita aqui 1, porque aqui, esse lado aqui a gente já acabou o processo de divisibilidade, né? Da fatoração pela decomposição de fatores primos. Vou dividir o 15, né, por 3, vai dar 5. Pessoal, lembre-se que o 5, ele também é um número primo, né? Ele só vai ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então aqui, ó, nós vamos dividir novamente por 5, né? E aí vai dar 1 e aqui vai dar 1. Pronto, pessoal. Perceba o seguinte, pessoal, qual é o meu processo aqui para determinar, né, o MDC. Ó, eu vou fazer agora o MDC, né, o máximo divisor comum de 280 e de 300, vai ser o produto dos números que eu circulei. Então, veja que eu circulei o 2, e boto aqui no processo de multiplicação, o outro 2 e o número 5. Logo, o MDC de 280 e 300 vai ser o produto dos números que eu circulei. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, pessoal, o MDC de 280 e 300 é 20. Ou seja, o máximo divisor, o maior divisor comum desses dois números é o número 20. Então, vamos aplicar isso aqui na questão que, na situação problema 1, vamos trazer essa folha para cá. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, como é que calcula, né, esse MDC. É uma situação bem simples, né? Processo bem prático, porque a gente vai colocando simultaneamente, coloca os dois, passa uma retazinha aqui, coloca os dois números, passa uma retazinha aqui e vamos fazendo divisões sucessivas nos números. E todas as vezes que o número dividir os dois números simultaneamente, você vai circular ele, porque os números que você circular, ele vai entrar no processo para determinar o máximo divisor comum. Então, bastante simples, né, pessoal? Vamos analisar aqui, turma, essa nossa questão, que eu já tinha deixado separada aqui para vocês, ó. Situação problema 1. Uma editora recebeu as seguintes encomendas. Então, veja que ela recebeu as seguintes encomendas de livros, né? A livraria A, B e C. A que é 96 livros, a B que é 108 livros, a C que é 132 livros. O editor recebeu as seguintes encomendas. O encarregado de preparar as encomendas recebeu orientações de colocar o maior número possível de livros em cada pacote, de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de livros. Qual é a quantidade máxima de livros que pode ter em cada pacote?
Pessoal, isso aqui vai de encontro, né, com o nosso objetivo, que é utilizar os conceitos de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum em situações do cotidiano, né? Então, uma situação que podia, né, que pode realmente acontecer. Imagine que você trabalha numa livraria e você é um carregado em fazer empacotamento, né, de pedidos. E aí a editora faz esse pedido aqui e para não ficar em quantidade diferente, o chefe lá pede para que você coloque, né, a mesma quantidade de livros, né, ou a mesma quantidade de livros em cada pacote, de forma que tenha a quantidade máxima em cada pacote. Então veja, pessoal, que como ele colocou a sua máxima, né? Então ele quer saber de quê? Do máximo divisor comum MDC. Então vamos lá, pessoal, ó, sem maior dificuldade, né? Vamos aplicar aqui o que a gente aprendeu, né, naquele exemplo 1. Então vamos aqui para a solução, né? No problemazinho. Vou colocar aqui. Bem simplesinho. Vamos colocar aqui de um lado, que vamos fazer divisões sucessivas, né, pessoal? Então vou colocando aqui, certo? E aí, pessoal, vamos colocar aqui nossa retazinha, ó. Espero que aqui dê para nós fazer bem direitinho. Pronto, então vamos lá. Pessoal, nosso objetivo aqui é o seguinte: vamos fazer divisões sucessivas nesses números e vamos circular sempre que o número dividir os três números que estão aqui simultaneamente, ok? Então vamos lá, pessoal, ó. Primeiro, critério de divisibilidade, nós não podemos esquecer isso aí, pessoal, ó. 96 termina em 6, é dividido por 2. Porque todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é dividido por 2. 108 termina em 8, dividido por 2. E 132 termina em 2, também é dividido por 2. Então vamos lá, vamos dividir por 2 aqui. Pessoal, 96 para dividir para 2 vai dar 48, concorda? 48 por quê? 45, 45 daria 90, tá certo? 6 dividido para 2 vai dar 3, né? Então, pega 3 daqui, soma 45, que vai dar 48. Beleza. 108 dividido para 2 dá 54, certo? 100 dividido para 2 dá 50, 8 dividido para 2 dá 4. 100 dividido para 2, pessoal, vai dar 50. 30 dividido para 2 vai dar 15. Então, se eu somar já 50 com mais 15, vai dar 65. Não é isso? E aí, pessoal, 2 dividido para 2 dá 1. Então, já tinha 65, passa a ser 66. Ó. Pronto. Dividir aí, pessoal, por 2, né? Simples, né? Perceba ainda, pessoal, que o 2 dividiu os dois simultaneamente, ó. Tá aqui, ó, circuladozinho aí, o 2, porque dividiu os três números que tá aqui, ó, simultaneamente. Como eu estou buscando o máximo número, né, de livros que pode ter em cada pacote, né, máximo divisor comum, então tá aí, circulado número 2. Vamos lá. Vamos dividir, pessoal, 90 por 2, por quê? Porque os números que roubou da divisão aqui, ó, termina em 8, ou termina em 4, termina em 6. Então divide novamente por 2. 48 dividido para 2, pessoal. Então perceba aí que aqui vai dar 24. E 24 dá 48, não é isso? 54 dividido para 2, 50 dá 25. E 4 dividido para 2 dá 2. Então 25 mais 2 dá 27. Então, e 66 aqui, pessoal, dividido para 2. 60 por 2 vai dar 30. E aqui dá 30, então dá 33. Certinho. Pessoal, como dividiu, né? Os três números foram divididos por 2, circula o número 2. Não podemos esquecer esse passo aqui, pessoal. Meninos, olha, aqui chegamos aqui em alguns números que a gente precisa analisar bem vagarosamente. Pessoal, veja bem. 24 termina em 4. Pode ser divisível por 2. Mas também 2 mais 4 dá 6. E 6 divide por 3. Né? A soma dos algarismos é um dos nossos critérios de divisibilidade, né? Sempre que o número, a soma dos números for um múltiplo de 3, também ele é divisível por 3. Então eu posso dividir por 3. 27, 2 mais 7 dá 9. 9 também é múltiplo de 3. Então 27 também divide-se por 3. E 33, pessoal, 33 divide por 3. Tá certo? Então vou dividir tudo por 3 aqui. Ó. 24 por 3 vai dar 8.
27 por 3 vai dar 9. E 33 por 3 vai dar 11. Veja que o 3 aqui dividiu os 3. Eu circulei novamente. Então agora, pessoal, eu vou dividir logo esse daqui por 2. Ó. Então aqui vai dar 4. Vou repetir o 9. Pessoal, perceba que 9 e 11 não divide por 2. Vou dividir novamente por 2. Aqui vai dar 2. Estou dividindo só esse primeiro número aqui. Repetindo esses dois aqui. E vou dividir isso aqui por 2 só para acabar aqui e ficar logo o número 1. Tá bom? Ó, beleza. Pessoal, aqui, ó. Eu tanto pode ir por 9, mas eu vou terminar logo com esse 11 aqui. Porque 11 é número primo. E só divide por 11. Tá bom? Então, por 11 aqui. Ó, repito 9. E aqui repita 1. Beleza? 11 divide para 11 dá 1. Pronto, ficou o número 9. Vamos dividir o número 9 por 3, né? Então aqui dá 3. E aqui dá 1. Novamente por 3. 1. 1 e 1. Pessoal, perceba que... Ó, vê se eu dividir algum aqui. 4, 9 e 11, né? Pronto. Veja que aqui, pessoal, quando nós chegamos aqui, nós vamos apenas fazer esse produto aqui, ó. Certo? Vamos apenas fazer esse produto aqui. Então, vamos pegar aqui, como eu quero o MDC, então o máximo divisor comum de 96, 108 e 132 é igual a... Pessoal, perceba qual foram os números que nós circulamos aqui. Nós apenas circulamos o número 2, 2 e 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3. Aí logo, né? O MDC de 96, 108 e 132 é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então pronto, tá aí, pessoal. A solução dos nossos problemas aí. Então, resposta aí, 12. Então, essa é a quantidade, né, de livros, a máxima quantidade de livros que pode ter em cada pacote. São 12 livros, certo, pessoal? Então, veja que é um processo bem simples quando nós vamos resolver um problema envolvendo máximo divisor comum, certo, pessoal? Pessoal, agora vamos partir para a parte de mínimo múltiplo comum. A gente já viu a parte do máximo divisor comum, então agora a gente vai partir para a parte 3, né, das nossas questões aqui, da nossa aula, né? Então vamos lá, pessoal. O menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero é chamado de mínimo múltiplo comum e é representado pelas iniciais MMC. Então aqui a gente vai, pessoal, um processo do mesmo, praticamente a mesma ideia. Porém, turma, ver se ela foca aqui mais direitinho a imagem. Vamos lá, isso, pronto, focou. Porém, pessoal, nesse processo não faz necessário, ou seja, não é necessário, né, que nós façamos o circulamento dos números, né, que dividem os outros simultaneamente. Nós vamos usar a mesma decomposição em fatores primos para determinar também essa situação aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó. Eu quero fazer o MMC de 25 e 30. Então vamos colocar aqui como solução. Vamos colocar aqui a nossa retazinha, né? Tá aqui. E vamos fazer, pessoal, as divisões sucessivas, né, em cada número aí. Então vamos lá, pessoal, ó. Esse aqui vamos fazer o mesmo processo da decomposição. Lembre-se que aqui nós estamos procurando já o MMC, tá bom? Pessoal, vamos usar também os mesmos critérios de divisibilidade, tá bom? Veja que o número aqui 25 termina em 5 e 30 termina em 0, então é divisível por 5. Usando os critérios lá. 25 dividido para 5 vai dar 5. 30 dividido para 5 vai dar 6. Certo?
Aqui, pessoal, veja aqui agora o que é que a gente pode fazer aqui. 5 só divido por 5. Então, 6 dividido para 5, 1. Baixei o número 6. 6, pessoal, divido por 2. Então, 1 aqui. 6 dividido para 2 dá 3. E 3, pessoal, divido por 3. Então, número 1 aqui. 3 dividido para 3 vai dar 1. Pronto. Pessoal, para determinar, no caso, como eu quero M e MC de 25 e 30, eu quero o mínimo múltiplo comum deles dois. Então, vou fazer o produto de todos os números que eu achei aqui. 5 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Então, vamos lá. Logo, né? O MMC de 25 e 30 vai ser igual. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 3 dá 150. Pronto. Então, o MMC, né, de 25 e 30 é 150. Então, é o mínimo múltiplo comum que pode ser divisível pelos dois números que está aqui. Ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Tá certo? 50 vezes 3, 150. Veja, pessoal, que no processo anterior, eu apenas circulava o número que dividia os dois números simultaneamente. Nesse processo do MMC, não, diferente, né? Todos os números que dividem isso aqui, quando chega em um aqui, ou quando todos os processos de dividibilidade já estão, né, finalizados, então o produto dos números que dividiu todos esses dois números aqui até o final, a gente faz o produto deles. E aí determinamos o MDC. Ou o MMC no caso, certo? Então, bem simples, né, pessoal? Vamos utilizar isso aqui numa situação, problema, né? Vamos lá. Tá aí, pessoal, ó. Situação problema 2. Um feirante sempre leva para a feira a mesma quantidade de ovos. Vê se ele foca aí, está desfocado aqui a imagem, pronto. Mesma quantidade de ovos de galinha para vender. Ele sabe que colocando os ovos na embalagem para 12 ou para 18 ovos, não sobra nem falta ovos. Qual é o menor número de ovos que satisfaz essa condição? Pessoal, então veja aí que aqui a gente vai fazer o MMC. Por quê? Ele quer saber a menor quantidade de ovos que o feirante, no caso, pode levar. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Ó. Vamos aqui para a solução, né? Para a gente não se alongar muito no vídeo, né? Vamos aqui para a nossa solução. Ó. Então veja que aqui eu tenho a quantidade de 12 e 18 ovos. Então, vamos colocar aqui do lado, né? 12 e 18 ovos. Vamos passar aqui nossa retazinha. Né? Vou passar nossa retazinha aqui. E vamos fazer, pessoal, as nossas divisões sucessivas, né? Nossa decomposição em fatores primos, o número 12 e o número 18. Então vamos lá, pessoal. Ó. Ver se ele foca aí, né? Está desfocada aqui a imagem, né? Vamos ver se ela foca direitinho. Pronto, focou. Pronto, vamos lá, pessoal. Pessoal, lembre-se, 12 e o número 18 são números pares. Termina em 2 e termina em 8. Então, nós podemos dividir por 2. Então, dividindo por 2 aqui, vai dar 6. 18 para 2 vai dar 9. Pessoal, o número 9, ele não divide por 2. Mas o 6 divide por 2. Então, continua dividindo por 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. Como o 9 não foi dividido, né? Eu baixo o número 9. E agora, pessoal, vou dividir por quanto? Por 3, né? Tanto o 3 como o 9, divido por 3. Então, dividido por 3 aqui. 3 dividido para 3 vai dar 1. 9 dividido para 3 vai dar 3. Divido novamente por 3, né, pessoal? Porque isso aqui já acabou. Deus chegou em 1, acabou. E tem agora esse número 3 aqui. Vamos ver se ele foca aí. A imagem. Pronto, focou. Deu para ver, né? Então, divido novamente aqui por 3. Então, aqui vai dar 1. Repete aqui e aqui dá 1. Pessoal, veja que agora eu vou calcular, né? Fazer a multiplicação de todos os números que eu dividi aqui para determinar o MMC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, pessoal, no caso aqui, a quantidade máxima de ovos, é 36, né?
Então é a menor quantidade de ovos que o feirante podia levar para a feira para dividir em pacotes, né? No caso aí em caixinhas, né? Em embalagem de 12 e 18 ovos. Então podemos dizer ainda que o MMC de 12 e 18 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então logo o MMC de 12 e 18 é igual a 36. Então aqui é a menor quantidade de ovos, né, que o feirante podia levar para dividir em embalagem de 12 e de 18, sem que não falte, que nem sobre e nem falte ovos, tá certo, pessoal? Portanto, pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre máximo divisor comum, MDC, sobre mínimo múltiplo comum, MMC. Espero que vocês tenham compreendido, né, na sua totalidade. Logo em seguida deixarei lá no grupo, né, uma atividade referente a esses dois conteúdos. Espero que vocês realmente consigam resolver. Caso contrário, pessoal, dê novamente uma olhadinha no vídeo, né, veja como é que foi colocada cada explicação aqui. E se ainda ficar com dúvida, entre no PV, pergunta, faz sua pergunta no grupo lá, que estarei online aí para responder todas as dúvidas, né, pessoal? Então, até mais, fique com Deus e um abraço a todos aí.